Olá, começando a Conexão Legislativa de hoje, a minha convidada aqui é a doutora Raquel Marrec, infectologista da Redditor, e para a gente falar sobre esse momento que vivemos da pandemia e de vacinação também, é que muita gente fica ainda um pouco perdido com relação à cobertura vacinal, o que é importante nesse momento de grupos prioritários e afins. Doutora Raquel, bem-vinda ao Conexão Legislativa, tudo bem com a senhora? Tudo bem, obrigada pelo convite. Vamos lá, Júlia. É sempre muito bom ouvi-la aqui na Rede Alesp, e eu falava justamente que as pessoas ainda ficam perdidas com relação a essa questão de cobertura vacinal, não é, doutora? Sim, Partindo da questão que ainda estamos a passos lentos, né, com essa questão de cobertura vacinal. Se a gente for contar Brasil, menos de 20% da população efetivamente conseguiu ser vacinada. Como é que para a senhora, qual que é a análise que a senhora faz nesse momento dessa cobertura de vacina da Covid-19 por aqui no país? olha, o que eu vejo é o seguinte, vamos comparar com 2009, né, na gripe. A gente vacinou toda a população brasileira em 5 a 6 meses, quase 100% da população. Agora nós estamos numa época do Covid, mais de 6 meses, nós só conseguimos fazer 2 doses, 10% da população. Isso quer dizer, estamos em falta de vacinas, né? A gente precisa vacinar a população brasileira em toque de caixa, para que nós tenhamos não só diminuição de gravidade dessa doença, mas também a diminuição da transmissibilidade dela. Agora, é justamente por essa questão, né, doutora? A gente vê, por exemplo, né, o governo do estado de São Paulo fazendo projeções e até recentemente diminuindo aí o tempo de quando toda a população com mais de 18 anos pode, ao menos, receber a primeira dose, ali para o meio do segundo semestre. Será que por tudo isso a gente consegue efetivamente marcar um tempo para que as pessoas realmente consigam, pelo menos, tomar a primeira dose, ou ainda arriscado por conta dos insumos que ainda precisam vir da China, a gente não tem uma produção nossa aqui no Brasil ainda das vacinas. Como é que é esse bastidor, né, doutora? Olha, qualquer uma das vacinas que tem no país, né, seja Pfizer, seja a entrada da Sputnik no Nordeste, seja a Coronavac, né, seja a AstraZeneca, independente ou não, uma dose, nós estamos apresentando infecção da mesma forma, tá? Então, houve uma diminuição de gravidade, um início de uma diminuição de mortalidade, mas os números ainda são pequenos e eu tenho muita gente internada ainda apresentando quadro de infecção relacionado ou pós a vacinação da primeira dose. Isso quer dizer, onde você tem alta transmissão, você ainda tem esse vírus circulando em grande quantidade, em alta carga viral no ambiente, uma dose de vacina não consegue segurar o grau de infecção no nosso país. Então, nós precisamos ter a vacinação completa e adequada com 2 doses, que é o que a gente tem no país como definição de vacina. É claro que se tivesse uma vacinação de dose única, a gente poderia ter uma resposta um pouco mais rápido, que não acontece quando você tem vacinas que são feitas em 2 tempos. E a gente não pode, né, nesse momento, né, doutora, ficar naquele bendito e se tivéssemos conseguido a vacina antes, e se tivéssemos, Sim. claro que era importante ter a vacina antes, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem efetivamente agora. E Isso. quando a senhora fala sobre essa questão da transmissão, talvez não tenha ficado claro para muita gente que mesmo tomando a primeira dose, a pessoa, se por acaso pega a Covid e afins, ela pode transmitir, né, doutora? Ela pode não passar tão mal, não ter tantas consequências, mas ela transmite. Olha, Julia, aí entra várias senão e se sim, vamos dizer, né? Se você toma uma dose e você tem uma alta presença de carga viral, você pode fazer uma mutação. Esse vírus, a gente já sabe que ele vai fazer uma alteração, uma mutação, uma adaptação a cada mais ou menos 15, 20 dias. Então, nós somos um país com alta quantidade de vírus,
alta presença dele no ambiente e alta frequência de mutações e adaptações desse vírus. Então, uma dose da vacina não vai segurar isso. Então, essa pessoa que tomou a vacina e pegou o quadro pode transmitir um vírus um pouco mais resistente, um pouco mais adaptado, e a pessoa que pega dessas pessoas já vacinadas e que não tiver o cuidado de manter o distanciamento, essa pessoa pode apresentar um vírus um pouco mais resistente e com maior dificuldade de tratamento. Então, acho que o que falta de entender é que, como é uma vacina em 2 tempos, eu preciso ter a população ainda inteira vacinada para ter uma diminuição dessa transmissão no ambiente geral, onde as pessoas convivem. Justamente, né, a senhora toca num outro assunto também que é importante a gente trazer aqui no Conexão Legislativa, que as pessoas entendam. O vírus é um vírus que tem as suas mutações acontecendo, né? A senhora disse ali, de 15 a 20 dias, o vírus vai se renovando, vamos dizer assim, né? Entre aspas, no português, vai se renovando e as pessoas precisam estar imunizadas. E quem não estiver precisa continuar seguindo os protocolos de saúde. A gente tem que pensar num todo, né? E que me parece que as pessoas, elas não conseguem esse olhar do todo, conseguem entender esse olhar do todo, doutora. As pessoas acham que tomando a vacina, pensa como uma coisa, é uma vacina que a gente toma, a gente já tem uma proteção há 15, 20 dias. A gente já sabe que isso existe, mas não uma vacina feita em 2 tempos. Ela precisa realmente das 2 doses e mais ou menos 15 a 20 dias depois da segunda dose, com uma resposta imunológica. Isso também não é tão grande se esse vírus se adaptar e tiver alta carga viral no ambiente da onde a pessoa convive. Então, ou todos estão vacinados, ou este vírus ainda vai se adaptar e vai continuar a sua transmissão no país como um todo. Claro que a gente está falando da vacina, né, doutora, que é o que realmente vai segurar essa questão da Covid-19 e da pandemia, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Paralelo a isso, doutor, a gente tem aqui no Brasil, no caso do Instituto Butantan, falando do soro, né, que ajudaria nessa questão do tratamento, na questão de quem já está internado e diminuir esse tempo de resposta de internação. Eu gostaria de colocar nessa conversa justamente o quanto é essencial esse soro efetivamente começar a ser liberado para todos, funcionar, o quanto na cadeia toda do tratamento, na cadeia toda dessa questão da pandemia, ele é importantíssimo para que o Brasil consiga, em alguns meses, se livrar dessa pandemia. Olha, são duas frentes e 2 caminhos. Uma é a prevenção através da vacina e a prevenção de formas graves e a tentativa de diminuição da transmissão com a população completa ou global vacinada. Se a gente pensar nos 10% que estão vacinados até agora em 6 meses, para a população acima de 90%, vai perto de 3 anos se a gente não tiver a toque de caixa essa vacinação. Se você fizer as contas, é isso. Se você falar sobre tratamento, é outro caminho. Então, um caminho nós temos no Brasil liberado o Remdesivir e 2 blocos de anticorpos monoclonais e o soro, que seria anticorpos monoclonais e soro e plasma, são soldados que ajudam na batalha da infecção ou para que não evolua com inflamação. Então, são terapêuticas precoces em menos de 10 dias e que são utilizados de acordo com a conduta médica para o tratamento de quem já está com infecção e que vai ser analisado uma tendência a piora ou tendência a inflamar. Então, é uma avaliação clínica do médico e avalia quais são os fatores de risco de cada paciente e tendendo a saber que esse paciente pode evoluir com uma inflamação grave a partir do 9º, 10º dia e você indica anticorpo monoclonal, soro ou o plasma de convalescente. Então, são terapêuticos que a gente usa precoce. Terapêutico antiviral também precoce, que é antes de 10 dias, é o Remdesivir, que vai estar entrando no país agora, a partir de março, e que é um tratamento de 5 dias também. Mas tem critério correto de utilização.
que precisa de conduta e protocolos institucionais de cada serviço para utilizar de uma forma correta, porque ele também não age de acordo acima de 10 dias nos trabalhos, e ele também não tem resposta para quem já está entubado e já não tem resposta para quem já tem uma gravidade com oxigênio acima de 10 dias de doença. E o problema maior agora, Julie, que é este vírus não é mais precoce a sua inflamação. Por ter mutações, adaptações, ele está inflamando no paciente acima de 10 dias. Então, nós temos que ter médicos, equipes, protocolos e atendimentos que entendam o grau e quais cascatas de inflamação esse paciente vai apresentar ou está apresentando, para saber qual o critério terapêutico adequado. E justamente, doutora, é importante também que a senhora traga isso para a gente, porque a gente está numa discussão do que é importante na questão de tratamento, do que vai ajudar a diminuir esse tempo de pandemia, mas, por outro lado, tem a classe médica, né? Tem vocês que estão aí debruçados, a senhora está na linha de frente do combate à pandemia, e também precisam a cada hora, né, vamos dizer assim, a cada hora entender em que momento da pandemia o Brasil se encontra, em que momento dessas mutações vocês encontram no paciente, para que seja efetivo. É muito complexo, né? A gente, quem ainda não entendeu a complexidade disso, a doutora está contando para a gente agora. Olha, Julia, o que é importante entender? Essa doença ela é multissistêmica. Ela age por um moço de 25 a 30 anos com uma cascata inflamatória. E, às vezes, uma pessoa com 40, 50 anos tem outra cascata inflamatória. Isso quer dizer, o indivíduo responde ao vírus diferente um do outro. Então, não existe, infelizmente, uma receita de bolo tão igual para todas as faixas etárias. Muito da resposta do indivíduo. Ou ele faz uma leucopenia, quer dizer, um exame de hemograma de um jeito e para outro de outro. Ele faz uma alteração inflamatória de vaso de um jeito para outro indivíduo de outro. Então, quem está trabalhando e entendendo, estudando essa doença é que consegue definir a melhor interpretação e o melhor tratamento junto, claro, tudo por protocolos e discutido multifatorialmente. Então, e outra, esse paciente, como ele inflama agora tardio, o uso de corticoides que tem a sua indicação, e é um dos tratamentos hoje, mas não precoce. Já está trabalhado isso no mundo inteiro, nos artigos, que a gente não pode usar indiscriminadamente um corticoide precoce. A gente sabe agora, se usar precoce, esse paciente vai internar lá na frente, ele vai piorar lá na frente, e é certeza que ele vai internar, porque você tem um bloqueio da ação da resposta desse indivíduo quando você usa de uma forma errada e ele não responde na sua cascata da imunidade própria dele de intervir. Então, a gente sabe que hoje tem indicação do corticoide, tem indicação correta do corticoide, com assistência médica que entenda de que forma e quando usar. E a gente está falando justamente dessa cobertura não só vacinal, mas esse atendimento a esses pacientes. Me parece, com essa sua fala, doutora, que aquela frase, cada caso é um caso, se torna ainda mais latente. E realmente isso cada caso é um caso. Não se consegue mais ter uma certeza no sentido de, aquela pessoa tem tantos anos, está nessa faixa etária, então não vai ter esse tipo de complicação. Não. Vai depender do dia a dia dessa pessoa, né? Olha, Julie, hoje nós estamos muito mais precoce. Os jovens, né? Eu tenho jovem de 20 anos entubado, eu tenho jovem de 30 anos entubado, eu tenho pessoas de 70 anos e super bem, isso mais tranquilo no vírus. Então, ela é um vírus que se adapta, mas entenda que é de acordo com a quantidade de vírus que cada um pega. E é isso que vai fazer a manifestação de acordo com a imunidade e a resposta na quantidade de vírus que ele tem. Então, às vezes eu tenho um jovem que entrou com alta carga viral e ele vai ter um quadro inflamatório mais grave. E às vezes um idoso, por não ter tido nenhuma manifestação tão grande, ele pega um vírus com menos carga viral e tem uma resposta melhor. Então, o problema é
quanto vírus que a pessoa se manifestou e a reação dele. E se ele trata inadequadamente, ele pode realmente apresentar uma somatória de erros, somatória de carga viral e ter uma gravidade maior. E isso, doutora, me traz aqui para falar para quem nos assiste nesse momento, e na verdade repetir o que a gente vem falando aqui na Rede Alesp e em tantos outros lugares, que a melhor alternativa para o vírus é se cuidar. É tentar ao máximo se cuidar e para não pegar o vírus, porque você realmente não tem a certeza, né, de nada, além de outras questões de caos de UTI. A gente não está falando dessa questão, né, de UTI e afins, a gente está falando de pessoas, né, de como a pessoa vai lidar com o corpo dela com o vírus, né. Então, assim, eu gostaria de pedir para a senhora, antes da gente continuar esse papo, de falar novamente para as pessoas que estão em casa do quanto é importante se cuidar, do quanto é importante entender que o uso de máscara, você não cuida só de quem usa máscara, você cuida do seu colega de trabalho, do seu familiar, né, doutora? Sim. Olha, o que eu queria dizer para as pessoas é, o vírus ele está se mudando, ele está se adaptando e as pessoas acham que não tem sintoma. Eu só estou cansadinha, eu tenho um quadro de dor de garganta e eu já estou passando liso. Hoje esse vírus, como ele está mais adaptado, ele não passa tão liso para nenhuma faixa etária. Não é porque é jovem, não é porque é mais velho. A única medida que a gente tem de segurança hoje e que melhorou a resposta é distanciamento social, higienização das mãos e o uso correto da máscara. Tá? Fazer as medidas, se eu fui viajar, se eu fui num lugar onde eu tive contato com famílias e nichos diferentes, que eu faça o isolamento ou que eu faça uma preservação da minha família, mantendo o afastamento, mantendo o distanciamento e às vezes repetindo ou mantendo a quantidade de testagem com maior frequência. O problema é que o brasileiro, ele não testa, ele acha que ele não tem mais nada, ele nem vai fazer o exame. E ele sofre o risco, ele entra no risco, entrando com famílias ou entrando em conversa com outras pessoas em ambiente fechado ou aberto e vai para sua casa e não faz o distanciamento, não faz o uso da máscara correto. Então, é entender que você tem o risco, entrou em contato com pessoas que não são da sua própria nicho familiar ou dentro da sua casa, que você preserve a sua, usando a máscara, mantendo o distanciamento dentro da sua casa e fazendo maior frequência de testagens para diminuir a transmissibilidade, porque eu posso estar com vírus, estar transmitindo e não estar doente durante 3, 4, 5 dias. É justamente isso, né? A consciência. Acho que a gente tem que trabalhar, né, doutora, várias frentes. O que depende de mim enquanto pessoa, né? É o distanciamento, se tiver que trabalhar, se cuidar da melhor forma, não tirar máscara, usar o álcool em gel, né? Pensar no outro. A gente tem o outro lado que a gente depende também da questão da ciência, eu digo da vacina e afins. A gente depende também do outro lado de vagas nas UTIs, nas enfermarias. Mas a gente pode começar fazendo melhor com o nosso lado, que é se cuidar, já ajuda muito todo esse processo, né? Porque a gente está conversando aqui, quem ouve, parece falar, nossa, mas é uma fala já antiga, no sentido de estou ouvindo sempre, mas eu pego nessa questão de consciência. A gente está ouvindo isso há 1 ano, que a gente tem que se cuidar, a gente tem que evitar as aglomerações. Quem tem que trabalhar, mas tem que se cuidar. Mas ainda tem uma parcela da população que não liga, né, doutora? A gente viu aí nos últimos dias o pessoal indo viajar, feliz da vida, Sim. Como se não tivesse amanhã. É difícil quando tem que trabalhar também com a consciência das pessoas. Então, é uma coisa que as pessoas precisam extrapolar. Eu entendo, eu sei que está mais de 1 ano, está se usando uma máscara que as pessoas também não tinham mais costume ou não sabem usar de forma correta. Mas essa doença ela não vai embora por muito e muito tempo. É isso que as pessoas precisam entender, que a qualidade da vida hoje vai depender corretamente desse distanciamento, desse uso da máscara e de manter a autotestagem. Eu acho que as pessoas, elas até fazem um pouco, mas ela não testa, ela não avalia. Eu sofri risco, eu vou testar.
eu vou fazer. Então, tem exames em farmácia, tem exames em hospitais, pode ser feita uma autotestagem. Então, eu acho que isso é muito importante. Essa questão é verdade, a gente tem que se cuidar. Quem tiver a possibilidade de fazer essas testagens, né? Porque infelizmente nem todo mundo consegue ter o dinheiro para se fazer essas testagens, e aí a gente fala dessa questão que também, como a senhora disse, né? O Brasil é o país que menos testa, né? Não se Menos tem testa. uma política. Não se tem uma política de testagem dizendo para quem puder, vai ali no posto de saúde testar. Não Sim. tem isso, é diferente do Brasil, diferente de outros países. Então, realmente, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente está se encaminhando aqui para a reta final do Conexão Legislativa, mas eu gostaria que a senhora falasse ainda também que muita gente tem dúvida, principalmente as grávidas, não é? Suspenderam as vacinas ali da Pfizer, depois falaram, não, vamos retomar esse tipo de vacinação. O que a senhora pode dizer para as grávidas? Olha, a vacinação no Brasil, vamos falar o que então, mundo inteiro se vacina as grávidas normalmente, inclusive com a AstraZeneca em qualquer lugar do mundo. No Brasil, houve a suspensão da vacinação das gestantes, sendo liberado de acordo com cada médico de paciente e podendo se tomar só a Pfizer e a Coronavac, que é o que nós temos no nosso país, né? A vacinação, se você perguntar para mim e nas gestantes que eu acompanho, eu indico a vacinação, sim. Tá? O risco e a transmissão e a gravidade é muito maior num país que tem alta transmissão. Se eu tivesse num país com baixa transmissão, eu ia falar para a gestante, não, espera, então fica de acordo com a qualidade, quantidade dela, de risco que ela sofre, né? E eu ia analisar, se tivesse num país que eu pudesse escolher. No nosso país, com alta transmissão, eu indico nas gestantes fazer a vacinação. Tá? Então, se você me perguntar, há um risco grande da AstraZeneca? Não, é 0,0004 do risco. Ele é igual à quantidade de reações trombóticas em população normal. E se você me perguntar, eu faria ou não faria? Eu faria independente ou não, porque o risco de gravidade do Covid em gestante e ao risco de trombose ou de alterações colaterais em gestante com o uso da vacinação é muito maior o risco da doença. Então, quando você tem um risco-benefício maior de uma coisa, né, é muito mais necessário que você faça a vacinação. Perfeito. Doutora Raquel, a gente está finalizando aqui o Conexão Legislativa. Primeiro, agradecer a senhora por abrir a sua agenda, que eu sei que é concorrida aí, corrida no hospital e afins. E é muito gostoso escutar a senhora, porque a senhora explica para a população de um jeito muito fácil de entendimento. Então, obrigada. Eu que agradeço você, querida, mas é porque é importante, eu falo isso, eu acho que é difícil para todos passar a estafa, problema financeiro, andar. É importante as pessoas entenderem. Eu transporte coletivo, eu entro num ambiente cheio. Eu falo, então use uma máscara melhor. Reserve uma máscara melhor para ambientes onde você tenha alta gravidade de transmissão. Então, é o melhor, é o mais necessário, né? Então, quando me perguntam onde eu vou, eu falo, usa máscara que seja de alta proteção. Num ambiente mais simples, um ambiente familiar, ou que você teve risco, você não queira passar para alguém que tenha fatores de risco, então você pode usar uma máscara com menos qualidade. Então, dá para se ter, a gente vai ter que se acostumar a usar máscara, a proteger-se, a fazer a sua higienização de mãos e ter corretamente o distanciamento. Perfeito. Muito obrigada, viu, doutora? E bom trabalho aí para a senhora. Beijo. Tchau. Beijo. Para vocês que estão em casa, já sabem, né? Quer rever esse programa? Corre lá no nosso canal do YouTube, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e afins. E a gente se encontra em outro momento aqui na Rede Alesp. Tchau!